Se você é mulher e abriu esse vídeo e já está pensando em fechar por encontrar um homem aqui para falar sobre o sagrado feminino, eu peço que você suspenda nesse momento esse pensamento e dê um pouco de oportunidade a si mesmo para poder ouvir alguns minutos o que eu tenho aqui para falar. Porque normalmente esse assunto sagrado feminino é abordado por outras mulheres. Porém, eu procurei muito conteúdo na internet sobre o sagrado feminino e nenhuma delas fala do que eu irei falar aqui. Então fica faltando aí uma peça extremamente fundamental, mais do que elementar, sobre o assunto sagrado feminino. E se você entender essa peça, você não irá só praticar o sagrado feminino, como você irá além, irá transcender os maiores obstáculos da humanidade, os maiores obstáculos da raça humana. Inclusive esse vídeo não é só para mulheres, também para homens. Se você abriu esse vídeo apenas como curioso, sendo um homem, eu convido você a ficar comigo também até o final, e com certeza irá agregar gigantemente, grandemente a sua vida, ok? Não é só para mulheres esse vídeo, embora eu vou falar aqui sobre o sagrado feminino, porém dentro de cada homem, ou dentro de cada aspecto masculino, também existe a força feminina, ou a energia feminina. E a grande maioria dos homens reprimem completamente a energia feminina. E essa repressão cria sérios problemas. Então irei falar aqui sobre a energia feminina, energia masculina. Irei falar aqui sobre o sagrado feminino, que é o principal aspecto desse vídeo. Então esse vídeo está realmente rico de conteúdo, você não pode perder de maneira nenhuma. Inclusive eu vou estar lendo aqui um ponto bem importante nesse livro aqui, ó, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, sobre o sagrado feminino. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns parágrafos e aí vou fazer comentários com base no que ele falou aqui, para poder ficar muito mais rico, enriquecer muito mais esse conteúdo que nós iremos aqui voltar na história, ver a antiguidade, ver tempos medievais, ver, enfim, várias coisas para podermos juntar tudo e termos uma compreensão mais profunda. Então reserve aí esses minutos para ficar aqui comigo. Se você não tem condições de assistir esse vídeo agora, salve ele aí na sua playlist para você assistir mais tarde. Porém, não deixe de ver esse vídeo até o final, porque ele irá com certeza agregar a sua vida. Agora que nós já estamos combinados e que você já está pronto aí para poder entrar nessa imersão de conhecimento, vamos aqui à leitura de alguns parágrafos sobre o assunto e aí nós iremos aprofundar sobre isso. Eu quero lembrar que esse livro, ele não se trata disso, o sagrado feminino. Ele trata sobre iluminação espiritual ou despertar espiritual. Porém, isso envolve muitas coisas. Então o Eckhart Tolle, ele trata sobre vários assuntos. E dentro dessas muitas coisas, ele fala sobre o sagrado feminino. Então vamos para a leitura. A supressão do princípio feminino, pode ser repressão também, aqui está a supressão. A supressão do princípio feminino, sobretudo ao longo dos últimos 2000 anos, permitiu que o ego ganhasse absoluta supremacia na psique humana coletiva. Embora as mulheres tenham ego, é claro, ele pode enraizar-se e prosperar com mais facilidade na forma masculina do que na feminina. Isso acontece porque as mulheres se identificam menos com a mente do que os homens. As mulheres, elas são mais intuitivas. Elas são ligadas mais com a parte direita do cérebro. Essa parte direita, ela é mais emocional, ela é mais universal, ela é mais conectada com a natureza, com a vida. A mulher tem esse instinto, inclusive para poder entender os filhotes, né? Desde pequeno ali, a criança ou o animalzinho, ele não tem uma linguagem. Então, nos primeiros meses, nos primeiros dias de vida, a mãe precisa estar totalmente conectada intuitivamente para saber o que esse bebê está precisando, ou o que esse filhote está precisando. A forma feminina não se encontra tão rigidamente encapsulada quanto a masculina. Tem maior abertura e sensibilidade em relação a outras formas de vida e está mais sintonizada com o mundo natural. Foi o que eu falei aqui. As mulheres estão mais conectadas, mais ligadas à natureza. Porém, nos últimos tempos, isso tem gerado um certo conflito devido à nossa sociedade moderna, mas eu vou chegar lá, ok? Inclusive eu vou fazer aqui uma varredura lá no passado, lá antes da era cristã, durante a era cristã, enfim, nós iremos abordar muitas coisas aqui. Se o equilíbrio entre as energias masculina e feminina não tivesse acabado no nosso planeta, o crescimento do ego teria sido limitado de modo significativo. Olha o que ele fala aqui, ó. Se o equilíbrio entre as energias masculina e feminina não tivesse acabado no nosso planeta,
Isso significa que a energia feminina ela foi totalmente reprimida, como ele fala ali em cima, e a masculina que prevaleceu, e isso gerou um desequilíbrio no nosso planeta. Não teríamos declarado guerra à natureza e não seríamos tão completamente alienados do nosso ser. Essa repressão do princípio feminino e a elevação do princípio masculino não só fez criar tantos conflitos no mundo, como afastou os seres humanos, de um modo geral, da conexão com o ser. Ninguém tem o número exato porque não foram mantidos registros, mas acredita-se que ao longo de 300 anos, entre 3 e 5 milhões de mulheres foram torturadas e mortas pela Santa Inquisição, uma instituição fundada pela Igreja Católica Romana para reprimir a heresia. Provavelmente você já estudou sobre isso, já ouviu falar sobre isso, né? Que a Igreja Católica governou com mãos de aço, mãos de ferro, por mais de 300 anos, reprimindo tudo que ela achasse que fosse suspeito. É normalmente conhecido pelas pessoas essa época como caça às bruxas. Mas não existia nada de bruxas, simplesmente eram paradigmas, crenças muito idiotas, né, que fizeram uma destruição em massa em mais de 300 anos, onde qualquer mulher que fosse suspeito de acordo com os princípios, né, deles ali, da Igreja Católica, essas pessoas eram punidas e às vezes, na grande maioria das vezes, né, eram mortas por causa dessas crenças muito malucas. Ele fala sobre isso aqui, ó. Esse acontecimento se equipara ao Holocausto, com um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Bastava uma mulher mostrar amor pelos animais, caminhar sozinha nos campos, ou nas florestas, ou colher plantas medicinais, para ser considerada bruxa, torturada e condenada a morrer na fogueira. O sagrado feminino foi declarado demoníaco e toda uma dimensão desapareceu significativamente da experiência humana. Outras culturas e religiões, como o judaísmo, o islamismo e até mesmo o budismo, também reprimiram a dimensão feminina, embora de uma maneira menos violenta. Praticamente todas as religiões do mundo, elas reprimiram as mulheres. Porém, nem todas. Algumas culturas, na verdade, louvavam as mulheres. As mulheres eram tidas como um princípio de sabedoria. Os reis, os homens daquela época que governavam, líder de tribo, chefe de tribo, consultavam muitas das vezes as mulheres. As mulheres eram tidas como algo indispensável para a educação, para a cultura. Elas governavam de um modo igual ou às vezes superior aos homens. Porém, é mais entendido como igualdade. Nessa época existia igualdade, não superioridade. Mas eu vou voltar a falar sobre isso logo à frente. Deixa eu continuar a leitura aqui, para fecharmos o que ele está falando, e então nós iremos fazer um comentário mais abrangente sobre o assunto. O papel das mulheres foi reduzido a cuidar dos filhos e da propriedade masculina. É o que nós já sabemos já que vem acontecendo há muitos séculos, né? Há milênios, na verdade. Os homens que negavam o feminino, até dentro de si mesmos, agora comandavam o mundo. Um mundo que estava em total desequilíbrio. O resto é história. Ou melhor, o histórico de um caso de insanidade. Quem foi responsável por esse medo do feminino, que só pode ser descrito como uma paranoia coletiva aguda? Quem foi o responsável? Quando nós perguntamos isso, as mulheres falam que foram os homens os responsáveis. E a grande maioria dos homens pode até concordar que foram os nossos antepassados, né, masculinos, que fizeram isso. Porém, o Eckhart ele está dizendo aqui, e não só ele, né, como todos os mestres concordam com isso, que tem algo bem sutil, invisível por trás. Poderíamos dizer, evidentemente, os homens foram os responsáveis. Mas então, por que em muitas civilizações antigas, pré-cristãs, ou seja, antes do cristianismo, como a Suméria, a egípcia e a celta, as mulheres eram respeitadas e o princípio feminino não era temido, e sim reverenciado? O que foi que de repente levou os homens a se sentir ameaçados pelo feminino? O ego que se desenvolvia neles. Ouve de novo a palavra. O ego que se desenvolvia neles. Ele sabia que só conseguiria obter o pleno controle do planeta por meio da forma masculina. E para fazer isso tinha que tornar o feminino menos poderoso. O ego, eu vou falar mais à frente para não atrapalhar aqui a leitura, é um conjunto de crenças que formam uma egrégora, né? Uma espécie de energia no planeta
e também individual em cada ser humano. Então, esse ego, como se fosse assim, uma entidade viva, percebeu que era muito mais fácil aflorar e se desenvolver nos homens, ou no masculino, no homem, na verdade, do que nas mulheres, já que as mulheres estavam muito mais conectadas com a natureza, eram muito mais conectadas com o seu corpo interior, muito mais conectadas com a vida do que os homens. Então, o ego achou aí uma ponte mais fácil. E o caminho era reprimir as mulheres, já que se deixasse as mulheres aflorarem como elas estavam fazendo, ele não conseguiria ter esse controle sobre o masculino. Como que essa repressão aconteceu no Ocidente? Lá no judaísmo já existia uma repressão, um controle sobre as mulheres. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós vemos sobre isso. Porém, depois que a Igreja Católica começou a crescer, nasceu e começou a crescer a partir do primeiro século da era cristã, toda aquela ideia ali da mulher pecadora, da mulher que corrompeu o homem, ela primeiro caiu na tentação da serpente, de comer o fruto, e depois ela tentou, na verdade, convencer o homem, que foi Adão, e Adão acabou se corrompendo. A mulher passou a ser vista como uma imagem meio maléfica, meio diabólica para a espécie humana. Outra coisa que corrompeu a imagem da mulher é que no cristianismo, a única referência boa que temos da mulher, ou de uma mulher, é a Virgem Maria. A Virgem Maria sendo uma mãe santa, sendo uma mulher santa, a Virgem teve o filho, e enfim, não se vê falar mais da Virgem Maria fazendo mais nada além de ter o filho no sentido de vida sexual, enfim, não existe isso. Então no inconsciente também existe que a mulher, ela deve ser santa, ela deve ser sempre aquela fonte, sagrada ali, como a Virgem Maria e tal. E isso é algo muito difícil do ser humano adotar, ser na sociedade, no mundo e na vida. Então qualquer atitude das mulheres passou a ser visto como algo pecaminoso, algo sujo, algo ligado ao pecado, também por causa dessa imagem. A imagem da Virgem Maria, a Mãe Santa, a referência da mulher ideal, da mulher sagrada, da mulher especial, enfim. Isso está no inconsciente coletivo também. E devido a essa série de acontecimentos e interpretações equivocadas, o lado selvagem, natural das mulheres foram cada vez mais reprimidos. Como eu falei aqui, mencionei, chegou o ponto da Inquisição, onde qualquer mulher que tivesse contato com animais, com a natureza, colhesse ervas, fizesse qualquer tipo de oração na natureza, enfim, qualquer coisa que fosse diferente daquilo que a Igreja Católica colocou como princípio, a mulher seria então condenada. Então foi extinguido completamente a natureza selvagem. E quando eu falo natureza selvagem, não quer dizer que é uma mulher selvagem, agressiva, e sim aquela mulher mais intuitiva, mais conectada com o seu interior, mais conectada com a natureza. Por isso se diz mulher selvagem, ou seja, selvagem no sentido de natureza, assim como nós falamos de alguma coisa que não foi domesticado, nós falamos que é selvagem, mas aqui não é selvagem no sentido agressivo, é no sentido de independência interior. Essa independência foi extremamente aniquilada. Porém, a raiz de tudo isso é muito mais profundo. Não foi, vamos dizer, diretamente o homem por ser perverso e fazer isso. O homem foi influenciado também por uma força muito sutil, uma força não percebida pela grande maioria, a não ser pelos mestres, pelos sábios que estudavam, investigavam isso e via como que essa natureza sutil age. A maioria então dos homens foram corrompidos, e aí geração após geração só absorvendo a crença e fortalecendo essa energia dentro deles, e assim causando um desastre ao longo dos séculos, de repressão, de controle sobre as mulheres. Hoje em dia, a supressão do feminino está interiorizada até mesmo pela maior parte das mulheres. O sagrado feminino, por ser reprimido, é sentido por elas como uma dor emocional, principalmente no período pré-menstrual. Na verdade, ele se tornou parte do seu corpo de dor, juntamente com o sofrimento que elas acumularam ao longo de milênios por meio do parto, do estupro, da escravidão, da tortura e da morte violenta.
Então todo esse sofrimento que as mulheres viveram ao longo dos séculos e dos milênios, como a dor do parto, estupros, que foram muitos que aconteceram ao longo dos milênios, da escravidão, da tortura e da morte violenta, foi acumulando uma energia no planeta, e toda mulher capta essa energia de uma forma ou de outra em qualquer fase da sua vida, mas principalmente no período menstrual. No entanto, agora as coisas estão mudando num ritmo muito veloz. Como muitas pessoas estão se tornando mais conscientes, o ego vem perdendo influência sobre a mente humana. Uma vez que ele nunca se enraizou profundamente nas mulheres, seu domínio sobre elas está se reduzindo mais rápido do que sobre os homens. Inclusive, ele fala nesse livro que, embora não seja uma regra, mas está muito mais perto a iluminação ou despertar espiritual definitivo, né, iluminação espiritual, para as mulheres do que para os homens, já que as mulheres quase nunca se afastou de fato dessa conexão com o seu interior e com a vida como um todo, e agora, por existir uma liberdade muito maior para as mulheres, elas conseguem expandir muito mais essa energia que ela já tem, que ela já carrega desde sempre. Então ele fala que é muito mais fácil para as mulheres, embora não seja uma regra, porque existem muitas mulheres também que têm muito mais ego do que o homem. Talvez você nunca ouviu essa palavra ego, ou está confundindo a palavra ego com egoísmo, com algo ruim. Não é isso. Eu falei rapidamente ao longo do vídeo que ego é algo meio abstrato para falar, mas é um conjunto de crenças que cria a ideia de um eu, que existe um eu em cada pessoa. Só que essa ideia é uma ideia falsa. Por isso que se diz que o ego é falso. O ego é um falso eu, que todos os seres humanos, até que alcance, o despertar definitivo, carrega. É uma sensação de eu, só que é uma sensação de que eu existo como tal. Porém, no fundo, esse eu nunca existiu. No fundo, esse ego nunca existiu. É apenas uma crença arraigada, muito forte, de sermos um indivíduo. O que eu deixo aqui nesse vídeo é que o princípio feminino, ele está sempre ele esteve disponível, tão atual quanto ao longo de todas as eras. A única coisa que está acontecendo nesse momento é um certo desequilíbrio, é uma falta de compreensão, de entendimento das mulheres, de como que elas vão fazer essa energia aflorar, de como que elas vão se tornar na sociedade moderna aquilo que as ancestrais delas viveram, porém agora de uma forma diferente na sociedade moderna. Mas não é preciso revoltar-se contra os homens, não é preciso lutar contra os homens, não é preciso criar um conflito de querer ser superior aos homens, porque aí nós iremos entrar de novo em um desequilíbrio. Agora as mulheres são superiores, e os homens têm que serem reprimidos, suprimidos. Aí nós iremos de novo entrar em uma nova era de conflitos, e conflitos isso nunca irá acabar. Então a ideia principal não é a supremacia, e sim o equilíbrio, Já que agora nós temos muitas coisas a favor, então está mais do que no momento de juntar essas energias e somar para o planeta e somar para todos, ao invés de duelarmos, de agora eu vou vingar, como isso existe no inconsciente coletivo. Algumas mulheres são mais tomadas, outras menos, por esse desejo de vingança sobre os homens, justamente porque está essa energia ainda muito forte no planeta. Então isso ainda está no planeta e algumas mulheres são possuídas por isso, e por isso que nós vemos todo um movimento de combate, de guerra, de conflito contra o masculino contra o feminino, enfim. Mas nós estamos indo para um despertar da consciência e um equilíbrio, uma equanimidade, realmente para uma paz para todos. Mas isso só irá acontecer se de fato fizermos o nosso trabalho, se de fato nós nos empenharmos para que isso aconteça. Porque o ego está sempre presente, tanto em homens quanto em mulheres. E a vontade desse ego é que esse equilíbrio nunca aconteça, que o despertar da consciência nunca aconteça. Porque o despertar da consciência significa a aniquilação definitiva do ego. O ego vai simplesmente perder todo o seu poder e a capacidade. Ele não quer que isso aconteça. Então ele faz de tudo para poder existir o duelo entre homens e mulheres, homens contra a natureza, homens contra homens, enfim, por uma falsa crença, uma falsa entidade. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre o que é o ego
e quais os aspectos do ego. Se vocês gostaram desse vídeo e quiser outro vídeo, eu posso fazer outro vídeo falando sobre o sagrado feminino, sobre técnicas, algumas coisas que vocês podem fazer aí para poder fazer com que no dia a dia vocês vivenciem mais isso, ok? Inclusive tem um livro muito interessante que fala sobre a mulher selvagem, despertar essa mulher selvagem hoje em dia na sociedade moderna. O nome desse livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Ali é falado sobre os mitos, sobre as lendas, falado sobre as mulheres da antiguidade, como que esse arquétipo existe ainda, prevalece, como está reprimido dentro das mulheres. Embora eu realmente não tenha lido esse livro, eu já vi resenhas sobre esse livro e é um livro bem interessante se você está a fim de entender mais sobre esse assunto. Eu espero que realmente esse vídeo tenha feito sentido para você. Se ele fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que talvez fará sentido a vida delas também. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.